Olá pessoal, aqui quem está falando é a professora Cristiane Aragão, professora da disciplina Psicologia da Educação. Nós vamos aqui dando continuidade ao conteúdo, falando sobre a importância da psicologia da aprendizagem na formação dos nossos alunos. Temos aqui na página 40, na página 50, a definição, de aprender, a aprendizagem e suas características. Ela vem do latim, aprender vem do latim, que dá o sentido, que tem como sentido levar para junto de si, metaforicamente falando, apoderar-se de algo. Assim, a aprendizagem ela é um processo no qual o sujeito, se apodera de saberes e habilidades, valores e crenças a partir das suas vivências. Isso comprova, mais uma vez, que nós somos seres sociais, que nós devemos viver em sociedade, e com essa interação, nessa troca de experiência, nós aprendemos. Aprender está fortemente relacionado às nossas experiências singulares do cotidiano. Freud já dizia que educar era um exercício impossível devido às dificuldades de mensurar o que o aluno era um exercício impossível devido a essa dificuldade de mensurar o que o aluno está de fato recebendo e interpretando dentro da sua realidade. Então a teoria da psicanálise, muito, que no caso é psicanalítica, ela é muito respeitada dentro do contexto da educação, uma vez que ela trabalha muitas questões que irão contribuir para o processo de aprendizagem. Freud ele não escreveu muito sobre a influência da psicanálise na educação, e até chegou a afirmar que a educação é uma tarefa impossível devido à subjetividade inconsciente de cada pessoa. No entanto, é um dos grandes charmes do processo de aprendizagem essa singularidade de cada ser humano. Por isso, devemos olhar o ser humano, a sua individualidade. Isso que eu estou falando para vocês se encontra na unidade 3 do nosso e-book, tá? E que o faz perceber e compreender o mundo de forma diferente, se apropriando e transformando esse mundo que está à sua volta de forma única e singular. Nós, professores, pesquisadores e seres humanos curiosos que somos, devemos encarar isso como um grande desafio, trabalhar a particularidade, a individualidade dos nossos alunos diante desse contexto educacional. Existem diversos tipos de aprendizagem que atravessam a nossa vida em todas as etapas dela, devido esse nosso evolução, desde o nosso nascimento, nós estamos aprendendo, a respirar, a chorar, a comer, entre outras. Sendo que mais velhos, somos submetidos às instituições próprias para aprendizagem, com o convívio social da família, não só da escola, mas também dessas entidades religiosas, o grupo que eu venho a fazer parte, em que passamos por um processo de aprendizagem que permite o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. E esse processo de aprendizagem é diferenciado, pois cada pessoa vai desenvolvendo a sua capacidade, Uns têm mais habilidade com matemática, outros têm mais com as ciências humanas, outras com as ciências da natureza. Então isso parte muito dessa individualidade que eu tanto falo para vocês. E aí também é necessário que o professor entenda que diante dessa informação eu tenho que olhar o meu aluno respeitando a sua individualidade. Temos a tecnologia a nosso favor, e isso é muito importante que seja encarado como favorável, e sendo a aprendizagem abordada de forma variada e sob várias perspectivas. Vamos conhecer alguns teóricos, como Piaget, muito conhecido, temos também Alcibiades, temos o Browne, temos o Vygotsky, temos Skinner, temos Gardner, que é das inteligências múltiplas, e temos o Vallon, que é da afetividade.
Vamos lá. A primeira com a cognitivista ou construtivista, né, que é a construção do conhecimento, do saber. É algo que deve ser espontâneo, através do raciocínio, que vai sendo evoluído, né, que vai se dando a resolução dos problemas, dando ênfase na forma como o sujeito vai interpretar o que está acontecendo com ele. Esse modelo é definido, segundo Nunes, como o conhecimento humano construído graças à interação desse sujeito e esse meio externo. O desenvolvimento, sendo ele intelectual ou afetivo, passa por etapas de organização, não sendo inato nem apenas fruto das estimulações do ambiente. Desde cedo, Piaget, né, ele procura deixar bem claro como que se dá essa teoria. Nós procuramos adquirir conhecimento sobre algo, seja por afinidade com esse tipo de conhecimento, seja por necessidade, seja por simples prazer de conhecer e mais. Uma criança que sente atração por carros desde cedo pode dirigir seus estudos procurando entender como que se dá, né, esse mecanismo desse objeto, que no caso é o carro. Um estudante procura entender a equação da matemática, né? Então, isso tudo vai fazendo com que ele se aprofunde mais em cima desse tema. Ele vai se identificando, né? Logo, estamos nós em constante relação com algum tipo de conhecimento. É natural que ele venha, né, com algo que nasça, né? Algo que vem e a gente vai aperfeiçoando a curiosidade, algo que vai sendo instigado, né, estimulado, né? E o Piaget, sendo ele suíço, né, ele viu a forma como que se dá desse conhecimento, como que isso é motivado, esses processos mentais e também interacionais que vão permitindo essa evolução, focando principalmente em situações problemas. Estudioso, direcionou seu estudo à análise da origem do conhecimento, né? Ele passou a analisar o comportamento de crianças, principalmente dos seus filhos, né? E ele tem como destaque a sua teoria, a epistemologia genética, né? Piaget ele começava a investigar assuntos, já havia, apesar dele ser biólogo, né? Ele era biólogo de formação, mas ele começou a ver a evolução da inteligência da criança muito pela observação, né? Já havia psicólogos interessados no desenvolvimento intelectual, né? E temos aqui, consistia numa tentativa, né, de medição com vista à padronização de testes. Ao aplicar estes testes, Piaget interessou-se muito mais pelas respostas incorretas, porque ele percebia que através do erro a criança poderia ser estimulada para encontrar a resposta, né? Aí interessou-se muito mais pelas respostas incorretas do que pelas corretas, passando a uma busca de entendimento nos processos mentais que a criança ela estava usando para poder dar aquela resposta. Então, através do erro, ele conseguiu entender como que se dava a evolução do conhecimento, né? Ainda de acordo com essa autora, que no caso a Rapaport, né, Piaget, na década de 20, ocupou um cargo de diretor de estudos, né, nesse Instituto Rousseau em Genebra. Desenvolve com mais afinco estudos na área de cognição. Ele era das ciências naturais e ele preocupou-se com a elaboração do conhecimento nas diversas áreas, como biologia, filosofia, lógica, teologia e a matemática. Ele morreu na década de 80, né, havendo publicado muitos livros onde ele tenta explicar esse processo cognitivo da criança, dividindo a maturação intelectual em períodos, né, que correspondem ao nível alcançado de adaptação de esquemas mentais pelo indivíduo. Antes, porém, de nos determos a análise de cada período, vamos aqui ver como que se dá esses processos, né? Antes de tudo, há dois níveis básicos que permitem a evolução da capacidade cognitiva, o sujeito e o ambiente. Esses dois planos estão em congruência.
E a ação do sujeito sobre o ambiente deriva do conhecimento, porém, é muitas vezes por um estímulo. Ele está sendo estimulado, aí ele vai interagir, né? Ele vai atrás dessa resposta. Hipoteticamente, os pais de uma criança fazem com que ele vá amarrar seus sapatos. A criança, então, depara-se com um problema nunca antes pensado. Como que eu vou amarrar meus cadarços? Né? Ela nunca sentir a necessidade desse conhecimento, porque ela nunca precisou amarrar os sapatos, né? Apesar do velcro, né? Apenas de velcro. Agora, porém, o ambiente vai impulsioná-la a fazer algo, ainda que ele venha errar, ainda que o pai venha ensiná-lo, né? Vai chegar um momento que ela vai aprender. Ela não vai aprender só, mas ela vai tentar. Do mesmo jeito, tem a criança que está aprendendo a ler, né, e a escrever. Ela vai tentando, ela vai se sentindo desestimulada, ela vai se sentindo desacreditada, mas pelo incentivo e pelo estímulo, ela vai chegar no objetivo final, né? Para Piaget, enfoca não só o sujeito, assim Piaget enfoca não só o sujeito, ou só o ambiente, mas justamente na interação desses dois, né? As estruturas biológicas não vai ser em nenhum momento ignorado por ele. Tal estrutura não é obrigatoriamente a própria inteligência, é um organismo comum a todos os seres humanos que tendem a amadurecer. Por isso, para ele, uma criança com algum tipo de deficiência intelectual, ela tem a sua inteligência, mas ela precisa ser estimulada para ela poder dar a devida resposta, né? Há um processo comum entre o amadurecimento biológico, cognitivo e também a adaptação. Essa adaptação, de acordo com ele, dá-se por dois movimentos que tendem a um equilíbrio e que, mesmo integrados didaticamente, explicaremos de forma individual, que no caso é a assimilação e também a acomodação, né? O cognitivo deriva da palavra cognição, que significa modo, perceber e também interpretar a si mesmo, né? Não segue um padrão descritivo de interpretação porque é subjetivo, ou seja, cada qual tem a sua forma de pensar, tem a sua individualidade, como que ele vai analisar, né? O primeiro movimento ocorre, não há grande modificação nos esquemas mentais já existentes do sujeito, né? Já o segundo movimento, por sua vez, exige o quê? Uma mudança de esquemas mentais. Mesmo aprendendo um nó simples, a criança ainda não vai saber realizar um nó de marinheiro. Para isso, ele vai ser estimulado, né? Ele vai ser conduzido, vai ter esse mediador, né? Os dois processos, como ditos, funcionam de forma integrada. Sujeito ao integrar também acomoda. Além disso, mesmo acomodando um conhecimento, sempre haverá uma pequena diferença entre um ambiente de estímulo e outro. Assim, a acomodação também age com o uso da integração, né? A meta da realização desses dois processos, como dito, é o quê? O equilíbrio. Para haver o equilíbrio, primeiro tem que passar por quem? Pelo desequilíbrio, né? É justamente como esse esquema se dá. Temos aqui também um outro psicólogo e médico, só que nesse caso ele é norte-americano, chamado Davi Paul Alcibel. Foi professor dedicado à universidade e à pesquisa. Publicou também vários livros, né? Ele teorizou que as pessoas adquirem conhecimento principalmente por serem expostos diretamente a ele, né? Em vez de através de descobertas. Em outras palavras, ele acredita que a compreensão de conceitos, princípios e as ideias são alcançados através do raciocínio dedutivo. A teoria dele está preocupada, né? Ele está preocupado com a forma como os indivíduos aprendem em grandes quantidades de material significativo de apresentação verbal, textual em um ambiente escolar. Né? De acordo com ele, a aprendizagem vai se basear, gente, nos tipos de processo de superordenados, representacionais e combinatórias, que ocorrem durante a recepção de informações.
Um processo primário em aprendizado é a inclusão, em que o novo material está relacionado com ideias, né, relevantes na estrutura cognitiva existente em uma base substantiva, não literal. As estruturas cognitivas representam o resíduo de todas as experiências de aprendizagem. Esquema ocorre porque detalhes se tornam integrados, né, e perdem a sua identidade individual. Ele também enfatiza que organizadores avançados são diferentes das sínteses e também dos resumos, que simplesmente enfatizam as ideias-chave e são apresentados no mesmo nível de abstração e também generalidade que o resto do material. Para ele, tem pontos em comum entre a teoria Gestalt e também como um princípio central. Há semelhanças de modelo de aprendizagem, uma espiral de Brunner. Ele foi aparentemente influenciado pelas obras de Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo. Temos aqui Jerome, Vygotsky e Skinner, também foram teóricos da psicologia da aprendizagem, em que eles explicam, como que eles se entendem, diante das suas pesquisas, como que se dá a evolução do conhecimento, Brunner é atualmente pesquisador da Faculdade de Direito de Nova York. Ele fez significativas contribuições para a psicologia cognitiva humana e a teoria cognitiva da aprendizagem e psicologia educacional. Ele é pioneiro, um dos pioneiros da psicologia cognitiva dos Estados Unidos, Ele começou a estudar, a sensação e percepção como ser ativa ao invés de processos passivos. A teoria de Brunner, a gente está aqui na página 62, diz que o aluno, mesmo de uma idade muito jovem, ele é capaz de aprender qualquer material, desde que a instrução seja organizada de forma adequada, em nítido contraste com as crenças de Piaget e outros teóricos do estágio, Ele sugere um sistema de codificação em que as pessoas formam um arranjo hierárquico de categorias relacionadas, Então, ele tem um esquema, A taxonomia de Bloom refere-se a uma classificação de diferentes objetivos que os educadores vão estabelecendo para os estudantes. Ele divide os objetivos educacionais em 3 domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor. Dentro dos domínios, a aprendizagem nos níveis mais altos é dependente de ter conhecimento prévio atingido e habilidades em níveis mais baixos. A meta da taxonomia de Bloom é motivar os educadores a se concentrar em todos os 3 domínios, criando uma forma mais holística da educação, Aí temos aqui nesse parágrafo, ele também acredita a aprendizagem deve ser estimulado pelo interesse no material, em vez de testes ou punição, já que aprendemos melhor quando encontramos o conhecimento que está obtendo atraente, Aqui tem um pouco sobre a sua história, isso vocês podem, consultar, vocês podem ampliar mais ainda, que está na página 65. E agora a gente vai por Vygotsky, Ele aqui é o socio-interacionista, ele acredita muito na relação, em que nós podemos estabelecer com o meio, e esse meio vai trazer muitas contribuições, para o meu desenvolvimento, O trabalho principal do Vygotsky estava na psicologia do desenvolvimento, no qual ele propôs uma teoria de que, gente? Uma teoria do desenvolvimento a partir das funções cognitivas mais elevadas. Ele postulou também no conceito de zona de desenvolvimento proximal, muitas vezes entendido como se referindo à maneira em que vai se adquirir novos conhecimentos.
é dependente da aprendizagem anterior, bem como a disponibilidade de instruções. Assim, para ele, todos poderiam se desenvolver, independentemente da sua deficiência, tendo ou não, em que recebem instruções e condições para se desenvolver. Então, a gente precisa, a partir de então, começar a perceber, como se você entende, você define a inteligência, Como que você pode definir uma pessoa dotada de inteligência? Aquela que domina a matemática, a química, a física e as outras habilidades, Ele foi estimulado, ele foi conduzido para esse desenvolvimento, não é isso? Então, a criação dos planos genéticos constitui 4 elementos fundamentais na construção do psiquismo humano. A filogênese, que é a história da espécie, delimitando as possibilidades e limites psicológicos de determinada espécie de acordo com seu organismo. Exemplo: sermos bípedes, não voarmos, sermos seres plásticos. A ontogênese, a história do indivíduo de uma determinada espécie, possui uma forte determinação biológica. A sociogênese é a história da cultura a qual o sujeito pertence e que não vai interferir em seu desenvolvimento. Tal plano genético assegura a constituição social do homem. A microgênese delimita a história particular do fenômeno psicológico e o que assegura o não determinismo do desenvolvimento humano e a singularidade de cada um deles. Os planos genéticos, do desenvolvimento criados por Vygotsky, sempre interligados entre si, certificam a sua posição interacionista em relação ao desenvolvimento psicológico do homem. O interacionismo acredita que ele acredita que o psiquismo é a forma na interação entre o homem e o mundo. Somos sociais, Ou seja, não é inato e nem é recebido passivamente pelo indivíduo. Para Vygotsky, o desenvolvimento humano não é um processo direto. Ele acontece através de mediações entre o homem e o meio, o qual este faz parte. Apesar de existirem relações diretas entre o homem e esse meio, as relações mediadas são predominantes. A mediação, citada por Vygotsky, acontece por meio de 2 mediadores, os instrumentos e os signos. Esses instrumentos, eles influenciam o que a teoria marxista nas ideias de Vygotsky. Marcam a importância do trabalho no processo de humanização do homem. Afinal, não são nas realizações de trabalhos que se constroem as relações sociais e a criação e utilização de instrumentos. Através desses instrumentos, o homem tem novas possibilidades de transformar ativamente o ambiente que está inserido. Essas transformações não acontecem, em apenas um dado momento. Podem ser transmitidas por muitas gerações. Os signos, por sua vez, funcionam como instrumentos de mediação psicológica. São usados pelo homem como orientadores de suas atividades psicológicas. O signo pode ser uma representação externa, o qual torna mais complexa a relação entre o homem e seus processos psicológicos, ampliando sua capacidade de memória e também a atenção, referente a elementos ausentes no espaço e tempo presentes. E, posteriormente, no processo de desenvolvimento humano, tais signos são internalizados e continuam a funcionar como processos internos de mediação. Dessa forma, os mediadores surgem como uma forma de tornar o próprio homem um agente controlador e consciente de transformações complexas em suas atividades, contribuindo imensamente com o seu desenvolvimento. Importantíssimo que eu vou falar para vocês está na página 68, principalmente a respeito da formação da linguagem para o desenvolvimento humano, Não representa apenas uma forma de comunicação com outras pessoas, ela vai passar a representar ao longo desse desenvolvimento psicológico humano como um instrumento
de pensamento generalizante, na qual a linguagem representa, junto ao pensamento, o entendimento generalizado, classificado e muitas vezes com certa abstração do meio que o circunda, né? Do meio que circunda o homem. Tal evolução ocorrida pela linguagem com o decorrer do desenvolvimento humano, né? Do homem, né? Fazendo com que ele desenvolva a inteligência da natureza simbólica. Ele acreditava, né, que a aquisição da linguagem para o indivíduo também ocorre de fora para dentro. Ele inicia para ser usada com o outro e também depois internalizada. Para Vygotsky, a conquista da linguagem representa um intenso avanço de desenvolvimento da espécie humana em relação às outras espécies, né? Devido à imensa importância que as relações sociais possuem no desenvolvimento de cada ser humano, Vygotsky acreditava que o aprendizado conquistado em tais relações é um elemento fundamental para desencadear o desenvolvimento do sujeito. Por exemplo, uma criança só aprenderá a andar quando viver em uma cultura que lhe possibilite internalizar essa capacidade de andar. Nas obras de Vygotsky e também de Piaget, os conceitos de desenvolvimento e aprendizagem estão muito relacionados entre si. Entretanto, há diferenças básicas. É importante vocês anotarem isso. É o aprendizado que delimita o desenvolvimento. Contrariamente, Piaget acredita que a aprendizagem só é possível quando o sujeito atinge uma determinada fase do desenvolvimento, né? Baseado nas experiências de aprendizagem do indivíduo, Vygotsky cita 2 níveis de desenvolvimento, que é o real, que no caso representa as conquistas já concretizadas pelo sujeito, que ele já utiliza sem a ajuda de ninguém, né, desse mais experiente. E o potencial, que representa as atividades que o sujeito só consegue realizar com a ajuda de outra pessoa, com a ajuda do mediador. A distância entre esses 2 níveis, né, de desenvolvimento é chamada de proximal, na qual contém as funções em um processo de amadurecimento do indivíduo. Essa zona totalmente mutável é construída através do aprendizado e é bastante importante para a elaboração das intervenções pedagógicas, porque é através disso que o professor, né, através dessa zona proximal, que o professor vai estabelecer quais são as estratégias que ele vai utilizar. Em suma, as características desse processo de desenvolvimento delimitado pela aprendizagem do indivíduo garante uma multideterminação do sujeito para Vygotsky. Apesar de participar ativamente de todo o desenvolvimento, o sujeito precisa de uma intervenção de outras pessoas de sua cultura para a efetivação do desenvolvimento, né? Temos o Skinner, que foi um cientista, né, onde ele condicionou a aprendizagem, né? Ele acreditava na questão, né, desse ser humano que precisava, né, de um estímulo para poder dar essa resposta. Por isso ele é chamado, a sua teoria é chamada behaviorismo, né, em que ele precisa experimentar para dar uma resposta, né? Tivemos outros, né, outros cientistas que acompanharam a sua mesma teoria, que foi Watson e Pavlov, né? Que foram pessoas que acreditavam, né, na questão de eu poder estimular. Se você fizer tal coisa, você vai ter uma resposta, né? A questão da premiação. Você premia o aluno se ele fizer. Por exemplo, no modelo de escola conteudista, se ele estuda, ele vai ter a medalha de primeiro lugar. Mas e aquele que não consegue, né? Por N motivos, porque ele não se adequa àquela metodologia de ensino, ele tem a capacidade dele, mas o mediador não soube estimulá-lo. Então,
gera muita polêmica essa teoria behaviorista. Por isso, temos aqui na página 72 as inteligências múltiplas de Gardner. Ele acredita que todos nós nascemos com inteligência, só que cada qual tem as suas habilidades específicas. Uma pessoa tem um potencial voltado para a música, para as artes, já tem outros que têm habilidades para assuntos mais da matemática, e isso deve ser explorado pelo aluno, né? Deve ser explorado no aluno pelo professor, tá certo? Então, ele defende, ó, aqui, ó, teorias das inteligências múltiplas de Gardner, no último parágrafo da página 72. Pode ser usado para o desenvolvimento curricular planejado, seleção de atividades do curso e respectiva avaliação estratégicas. O planejamento pode ser projetado para ajudar os alunos a desenvolver os seus pontos fortes. Também podem desencadear sua confiança para desenvolver as áreas em que eles não são tão fortes. Eu analiso o meu aluno e vejo ali, ele tem potencial para música, então eu exploro e com a sua autoestima elevada eu utilizo, né, estratégias para que ele possa aprender os outros conteúdos, entendeu? Para que ele possa aprender, né? Em resumo, é necessário integrar teorias educacionais, estratégias de ensino e também outras ferramentas de maneiras significativas e úteis para atender às necessidades dos nossos alunos, né? E aí fica a reflexão: utilizar estratégias para elevar a autoestima, e é isso que eu quero deixar para vocês, né? Tudo que eu falei aqui, tudo que foi mencionado, né? Aqui na página 73, temos as representações das inteligências múltiplas, como que ele classificou, né? E eu vejo, Cristiane, como professor, é muito importante nós explorarmos o potencial dos nossos alunos, que muitas vezes estão com a autoestima muito baixa, né? Eles já estão muito rotulados, eles já estão muito deprimidos. Então, não é uma, não é, eu não digo que é minimizar, né, o aluno, né, vitimizar, não é isso, mas é agarrar toda e qualquer possibilidade para fazer com que os nossos alunos eles aprendam, tá? E essa mensagem é que eu quero deixar para vocês, né, que vocês possam utilizar toda e qualquer ferramenta. Busquem no material de vocês, vamos garimpar todos os pontos, né, que podem ser destacados como interessantes, né, para que nós possamos melhorar a nossa forma de ensinar, a nossa forma de transmitir esse conhecimento para que os nossos alunos aprendam, né? E aí fica a dica, que vocês usem, que vocês busquem em todo o nosso material, porque uma aula de 50 minutos não tem como nós pegarmos, né, e transformar o conteúdo nesse minuto. É necessário que vocês pesquisem, que vocês corram, que vocês procurem mais informações que possam ser agregadas a esse assunto tão importante na nossa formação. Vamos dar continuidade aqui ao conteúdo da nossa disciplina, da Psicologia da Educação. Não tem como nós falarmos de tal assunto sem fazer sem dar um destaque para a educação inclusiva, né? Quando a gente fala das etapas, né, como se dá o desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos, o desenvolvimento das crianças, como elas aprendem, não tem como nós não mencionarmos as crianças com algum tipo de deficiência. Primeiramente, é importante nós sabermos e lembrarmos que
Nós, professores, nós não estamos aptos, nós não estamos preparados para fazer nenhum tipo de fechamento de diagnóstico. A nossa missão, o nosso propósito é incluí-las junto com a escola, qualquer criança, seja ela portadora ou não de algum tipo de deficiência. Como a gente sabe, a escola ela exerce um papel democrático na formação do ser humano, porque é o espaço e o local supostamente, mais preparado, mais apropriado para que esses direitos eles possam ser exercidos. É um direito assegurado por lei e que nenhuma escola pode impedir o aluno de frequentá-la. A escola ela precisa estar preparada para poder vivenciar, para poder experienciar, todo e qualquer tipo de aluno, com todo e qualquer tipo de perfil de comportamento. É papel da escola acolher essa criança. Por isso, se faz necessário que os professores eles estejam preparados para poder enfrentar essa realidade. Nós temos aqui um pouco o texto que fala sobre educação inclusiva. Eu, por exemplo, na disciplina de educação especial, na turma presencial, lá da sede do Antônio Bezerra, nós tivemos a oportunidade de ir ao Instituto dos Cegos quando nós chegamos na cegueira ou baixa visão, no tópico, na unidade que falava sobre cegueira e baixa visão. E nós vimos alunos dentro do Instituto dos Cegos, alunos que nasceram cegos, alunos que desenvolveram de alguma forma a cegueira. Pessoas que precisavam se reabilitar também, pessoas que tinham perdido a visão depois de adulto, por exemplo, por uma lesão cerebral, por uma questão mesmo da diabetes, o glaucoma. São condições que normalmente na vida adulta a pessoa perde a sua visão. Então nós lá tínhamos várias situações. E nós víamos que as pessoas elas levavam a sua vida de uma forma natural. E quando todas as vezes que eu toco nesse assunto de incluir aluno com algum tipo de deficiência intelectual, com algum tipo de limitação, sempre me vem à cabeça o que você define por inteligência. A inteligência é algo que eu tenho para eu poder resolver cálculos matemáticos, interpretações, eu saber como que eu cheguei àquela conclusão, naquela resposta, como que eu cheguei até aquela resposta. Então, tudo isso, gente, é resultado de como que você tem a definição de inteligência, Mas aí você olha para um aluno com alguma necessidade específica, você percebe que ele consegue interagir, ele consegue manter o contato social, Então, como que isso não pode ser encarado como inteligência, Um ato de inteligência, o fato dele ter esse progresso, lembrando que o progresso é individual, o resultado é individual e cada qual tem o seu tempo. Dando continuidade, nós temos aqui a educação inclusiva nasce das fissuras de uma sociedade excludente que se habitou, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, que se habitou a se projetar e a trabalhar em prol apenas das maiorias, deixando de lado um lado importante que ao mesmo tempo é produtivo e de grande parcela da população. Uma vez um aluno chegou para mim e perguntou: professora, será que não se está potencializando aqueles alunos que não aprendem, aqueles alunos que são preguiçosos, Porque é visível uma criança que tem cegueira, uma criança que é surda, uma criança, que
que tem síndrome de Down, já tem outros transtornos de aprendizagem que não são perceptíveis, que não são visíveis. E aí, como que a gente vai saber, né, se aquela criança tem ou não? Ele pode muito bem se aproveitar da situação e tirar proveito disso. E isso daí, gente, quando se está dentro de salas de aula com outras crianças, é algo que se é perceptível, né? Você consegue perceber, né? Porque aquele comportamento, ele foge do padrão. Então, criança com alguma característica, né? Que precise de um olhar diferenciado, ela apresenta comportamentos que fogem daquele padrão. Então, cabe ao professor se capacitar, cabe ao professor entender e ajudar a fechar o diagnóstico com a equipe multidisciplinar. Não se aprende da mesma forma, não se vê do mesmo jeito, né? Cada um pode ver a situação, né, com um outro olhar. Eu me lembro que teve aquela brincadeira, né, de você olhar o tênis, né, para uns ele era rosa, outros ele era cinza, né, dependia de como você olhava. Lembra daquela foto? O vestido, ele é o quê? Ele é branco ou você tá vendo azul? Então, isso reflete muito. O seu aluno, ele é mal comportado, por quê? Porque ele resolveu ser mal comportado ou porque ele não está conseguindo captar o que você está passando para ele. Né? Se aproxime, procure ver por que ele não está conseguindo. Né? Aí temos aqui, segundo o censo, o Brasil tem cerca de, considerando a população residente no país, 23,9% dessa possui pelo menos uma das deficiências investigadas, seja visual, auditiva, motora, mental ou intelectual. Essa prevalência da deficiência variou de acordo com a natureza delas. A deficiência visual apresentou a maior correspondência, afetando 18,6% da população brasileira. Em segundo lugar, está a deficiência motora, ocorrendo 7% da população, seguida da deficiência auditiva, que vem com 5,10%, e a deficiência mental ou intelectual com 1,4%, 40%, né? Então, dessa forma, fica evidente que existe uma parcela significativa da população que precisa de algumas especificidades para conseguir alcançar suas potencialidades. Dentro dessa lógica, a educação inclusiva se propõe a inserir o aluno com algum tipo de necessidade especial com qualidade. No Brasil, desde 2008, existe a Política Nacional da Educação Inclusiva, né, em que é direito garantido à criança uma interação adequada em seu ambiente escolar. Direito este garantido também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e também pela LDB, né, o Plano Nacional de Educação, né, ele integra esses alunos em unidades de ensino regular, enfatizando a importância de que haja essa inclusão desde cedo para maior intervenção no âmbito educacional, com consequentes aproveitamentos mais eficazes ao longo da formação da criança. Ou seja, quanto mais cedo o diagnóstico fechado, mais cedo a intervenção e mais cedo, né, vai ser o estímulo. A partir das leis se estabelece o que? A garantia de que todas as crianças devem estar na escola regular, sem serem restringidas, embora se perceba a dificuldade dessa lei ser praticada na realidade. Haja vista que mesmo entre os alunos sem nenhuma dificuldade específica, sem nenhuma deficiência, já se difundiu a ideia de separar os alunos entre turmas de melhor empenho, né, para aqueles que se destacam mais, né, daqueles que não se destacam. Dessa forma, fica evidente o enraizamento do processo de exclusão. Nós somos frutos de uma pedagogia, né, de uma proposta pedagógica em que os alunos que se destacam, né, se critica tanto
a pedagogia behaviorista, onde você se propõe a presentear aqueles que dão algum tipo de resultado, né, através da medalha, né, através das colocações, né, aquela separação das turmas especiais das não especiais, né, e tudo isso é fruto, né, dessa exigência, desse resultado, né, da vontade, né, de dar essa satisfação, e muitas vezes ela se torna excludente. Uma sociedade, né, uma escola que fala tanto em igualdade, ela é a primeira, né, a adotar essa postura e, consequentemente, exclui aqueles que não se destacam da mesma forma, onde para eles qualquer resultado é um sucesso e não é valorizado. Eu queria muito, né, que vocês entendessem que, enquanto professores, é muito importante que todos se coloquem, né, no lugar daqueles que estão com essa dificuldade, com esses pontos que precisam ser trabalhados, que muitas vezes não é a deficiência intelectual, mas que passa a ser aspectos voltados para metodologia, uma metodologia que não é satisfatória e sim excludente, tá certo? Bom, temos aqui, né, mais algumas informações onde diz que a criança com necessidade especial deve frequentar a sala de aula comum e receber o apoio suplementar. Outro ponto também que deve ser destacado é que a formação dos profissionais ela deve acontecer, né? É algo que se deve buscar para se melhorar suas estratégias de ensino. Temos aqui alguns tipos de transtornos, como baixa visão, autismo, também referente à audição, a dificuldade locomotora, transtornos de aprendizagem, de habilidades motoras e também de comunicação, o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, também a impulsividade, o comportamento disruptivo, os depressivos na infância, temos os tiques, né, toque, transtorno de ansiedade, transtorno também não só da infância, mas da separação, fobias, né, e tudo isso é tão interessante, né, que você deve fazer essa pergunta: professora, isso é provável, isso é comum? É mais do que se possa imaginar, porque existem as comorbidades, né? Uma vez eu tive dentro de sala de aula 2 meninas que elas eram surdas, 100% surdas, né? As mães tinham tido rubéola e as meninas nasceram com essa sequela. E eu tinha uma que era muito positiva, ela acreditava muito no potencial dela e ela era uma menina muito determinada. Já a outra tinha depressão, ela tinha baixa autoestima, ela tinha pensamentos suicidas. Por quê? Porque ela vivia nesse mundo, né, no mundo do silêncio, e ela não tinha com quem se comunicar, porque até mesmo a própria família não sabia a linguagem de sinais. Então, existem situações as mais possíveis que a gente possa imaginar, tá certo? A gente nem imagina, né, como que eles se sentem. Eu gostaria de concluir e deixar a seguinte mensagem para vocês. A unidade 4 ela é riquíssima, onde ela fala sobre autismo. O autismo é um transtorno de aprendizagem, né, que tem um comprometimento social e também durante muitos anos se falou muito a respeito de níveis. Atualmente, o autismo é o autismo. Ele tem um comprometimento social, como eu já falei com vocês, e pode também ter o comprometimento intelectual. Mas eu acredito muito na teoria de Gardner, nas inteligências múltiplas, onde ele mostra que através das potencialidades, né, de cada ser humano, você pode extrair também,
né? Você pode estimular esse aluno para que ele possa, não é, ter interesse e buscar condições para melhorar, né? Através, por exemplo, se o aluno ele tem um interesse pela arte, né? Através da arte você faz um trabalho de interdisciplinaridade, você traz a arte para a matemática e através dessa mescla dessas duas disciplinas você pode desenvolver o interesse dele para a matemática. É interessante que fique claro que isso se aplica não só para o autista, mas para todos os alunos com deficiência ou não. Você precisa ser criativo, você, enquanto professor, precisa ser participativo, você precisa ter empatia, sempre foi o papel do professor. Infelizmente, o senso comum tem deturbado, tem distorcido o papel do professor, tem feito com que os valores eles tenham se distorcido. Mas o meu papel enquanto professor é mostrar para vocês que não podemos desistir dos nossos alunos. Todos têm potencial e todos têm capacidade, tá? Concluam o restante da unidade para que vocês possam aprimorar mais ainda o conhecimento de vocês. Tá certo? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.